Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 28 de janeiro de 2018. STF homologa a delação de homem da mala de Cabral, ele confirma a existência de organização criminosa. Carlos Miranda, um dos operadores do ex-governador Sérgio Cabral, teve seu acordo de delação premiada com o Ministério Público, MP, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, STF. A informação foi anunciada pela defesa do ex-aliado de Cabral durante a audiência nesta quinta-feira com o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal da Justiça Federal. A audiência trata da denúncia da Operação Ratatouille, que investiga o pagamento de propinas na contratação de alimentação para a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Confirma a existência da organização criminosa, e eu participava dela no gerenciamento do recebimento de todas as propinas e distribuição delas, disse ele, ao ser questionado por Bretas se havia uma organização criminosa chefiada por Cabral. Ao confirmar a estrutura da organização criminosa comandada por Cabral, Miranda disse que o MPF tinha traçado um panorama próximo da realidade, na denúncia da Operação Calicut. O quadro descritivo do Ministério Público é próximo da realidade, disse a Bretas. De acordo com ele, o ex-secretário Wilson Carlos era responsável por todas as tratativas e acordos do governo com os empresários. Ele e Carlos Bezerra cuidavam de receber o dinheiro e distribuir. E o ex-secretário da Casa Civil Regis Fistner, segundo o delator, era o homem de confiança de Cabral e cuidava da estrutura da propina dentro do governo. Ele afirmou que toda a propina arrecadada era direcionada aos irmãos Marcelo e Renato Chebar, que tinham a função de enviar para o exterior ou manter guardados os recursos arrecadados pela quadrilha. Álvaro Novis, segundo o delator, era o doleiro responsável por repassar dinheiro da Fetransport e da Odebrecht para a organização criminosa de Cabral. A propina arrecadada dos empresários do transporte era entregue diretamente por Novis a Miranda. Já o dinheiro pago pela empreiteira era operado diretamente por Novis com doleiros no exterior e depois retomava o esquema, segundo Miranda. O delator afirmou ainda que nunca levou dinheiro para a ex-primeira-dama Adriana Anselmo, mas pedia que Bezerra entregasse propina a ela. E que Cabral lhe pedia que pagasse algumas contas pessoais de Adriana. Empresário lucrou cifrão 8 bi na Operação Ratatouille. O empresário Marco Antônio de Luca, chefe de um cartel de alimentos que lucrou 8 bilhões de reais nos governos Cabral e Pezão, foi preso pela Polícia Federal PF. As investigações indicaram o pagamento de pelo menos cifrão 12,5 milhões em vantagens indevidas a autoridades públicas. Duas das empresas da família, a Comercial Milano e a Amazon Serviços Especializados, lideram o mercado de fornecedores de alimentos para os presídios e para escolas públicas do governo estadual. Esta forte presença no setor inspirou o nome da operação. Ratatouille, um rústico prato francês feito à base de legumes cozidos em azeite que também batizam longa-metragem de animação, no qual um ratinho não se contenta apenas em roubar alimentos, como os demais, e luta para ser um grande chefe de cozinha. O clã dos de Luca também atua no fornecimento de equipamentos, limpeza e conservação predial para órgãos estaduais e prefeituras fluminenses, incluindo contratos de valores elevados na capital durante a gestão de Eduardo Paes. Em 2010, a Amazon chegou a fazer uma alteração do objetivo social da empresa para assumir, logo depois, um contrato com o município do Rio no valor de quase 13 milhões de reais, para gerir a frota de fumacês destinada ao combate à dengue.
Na revista Reformador de outubro de 2017, o espírito Manuel Filomeno de Miranda em página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na noite de 8 de fevereiro de 2002, em reunião mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, esclarece sobre as organizações do mal, transferidos do corpo somático para a erraticidade inferior, os espíritos perversos e cruéis desde há milênios, dominados pelo primarismo que os caracteriza, vêm criando organizações do mal, nas quais se homiciam aqueles que se demoram no ódio e no rancor, em alucinadas tentativas de combater o programa do bem na Terra. Enlouquecidos pelos propósitos inferiores que agasalham, investem contra todas as atividades de enobrecimento que objetivam conduzir o planeta a um estágio mais elevado, ao mesmo tempo, combatendo com vigor e crueza aqueles que se transformam em instrumentos superiores da vida, tornando-se adversários voluntários da edificação do reino dos céus na terra. A sua tem sido a luta em glória e sem possibilidade de êxito a que se atiraram através dos tempos, renascendo em grupos de sicários da humanidade, desencarnando até quando o amor compassivo de Deus os recambia às expiações dolorosas e reeducadoras. Os missionários e apóstolos de todas as épocas sofreram-lhes a pertinácia, não havendo sido exceção os guias do pensamento, da arte, do conhecimento, da ciência, dos diversos ramos do conhecimento humano. Não poucos tombaram nas suas ciladas odientas, sucumbindo antes de cumprirem o ministério para o qual vieram. Muitos enlouqueceram sob a rudeza e constância da sua inspiração infeliz. Inumeráveis se deixaram arrastar a situações indignas, derrapando em conúbios hediondos de vulgaridade ou se tornando algozes da sociedade, de grupos, de pessoas que lhes caíram desprevenidas nas mãos, acreditando-se poderosos. Esses espíritos do mal, ainda doentes e ignorantes da supremacia das leis, procuram competir com Deus ou com Jesus, que detestam, sem que se deem conta de que estão incluídos nos desígnios sublimes da evolução, e que as suas possibilidades são relativas ao grau de inferioridade dos seres humanos com os quais intercambiam, pensando realizar o que lhes apraz. Não obstante, são instrumentos da justiça divina, fazendo que se ajustem aos deveres muitos outros espíritos igualmente doentes, que já se encontram em fase de recuperação e crescimento interior. Certamente o Pai não necessita de semelhante concurso, em razão dos incomparáveis recursos de que dispõe. Todavia, porque se prestam a tal mister, realizam, sem que o percebam, os objetivos superiores da criação. Dessas organizações saíram homens e mulheres que fomentaram guerras, intrigas sórdidas, crimes hediondos, realizando no planeta a materialização de instituições e partidos voltados para o mal, de entidades e movimentos que assinalaram o processo terrestre com as marcas da crueldade, da anarquia, do absurdo sofrimento imposto aos demais seres, assinalados pelo desequilíbrio em que se asfixiam, transferem para os seres humanos reencarnados, que invejam e malquerem, os dardos do ódio e da tirania, trabalhando com assiduidade na sevice que pretendem aplicar em todos aqueles que estão distantes do seu infame contato. A criatura humana não se encontra sem a proteção de mais alto, ficando à mercê da perversidade desses algozes espirituais inditosos. Sucede, porém, que a hipnose da matéria faz que haja maior soma de afinidade com o egoísmo e seus sequazes, do que com o amor e seus cômpares, sintonizando com as faixas grosseiras do mundo espiritual e os seus habitantes. São os considerados demônios ou satanases das lições evangélicas, as forças do mal, a sombra que acompanha o ser, o negativo da vida, os obsessores, todos os espíritos criados por Deus, ainda afeiçoados ao crime e à desídia, transitoriamente aguardando a oportunidade de crescimento no rumo da grande luz que a todos nos atrai. Cultores, incontáveis,
da inteligência e do raciocínio rápido, não desenvolveram os sentimentos que dão valor ao conhecimento, permanecendo nas áreas do processo evolutivo sem emotividade, portanto, dominados pelos propósitos inferiores que demonstram o absurdo da cultura que se divorciou dos valores éticos ensandecendo-os. Hábeis na arte brutal de confundir e de perturbar o raciocínio daqueles que se lhes vinculam, são geradores de polêmicas inúteis ou grosseiras, nas quais predominam agressividade e até mesmo o crime como forma de desforço pessoal, imiscuem-se psiquicamente nos grupamentos humanos, dando força ao desequilíbrio que destrói as mais belas edificações da fraternidade e da esperança, graças, porém, àqueles que lhes dão guarida. Reencarnam-se muitos periodicamente para se tornarem a chibata que exurge o sofrimento sobre o dorso da humanidade, enquanto outros se demoram multissecularmente nas paisagens sombrias e terríveis onde estagiam. Organizam-se com imensa astúcia, arrebanhando outros recém-desencarnados para os seus grupamentos, nos quais a hipnose e os métodos persuasivos mais vigorosos são utilizados para dominar mentes e sentimentos que passam a servi-los com submissão. Em face dos recursos mentais de que dispõe e da perseverança nos propósitos soezes que mantém, acompanham os idealistas e servidores da verdade com planos macabros que esperam converter em realidade, acalentando o desejo de eliminá-los a qualquer preço. Dispondo de outra dimensão de tempo, aguardam que as suas vítimas em potencial depereçam no ânimo, experimentem desencanto, sofram circunstâncias menos felizes, provem da taça da amargura ou do desprazer, se apresentem enfermas ou fragilizadas para as influenciarem, criando situações embaraçosas umas e falsas outras, assim afastando-as dos compromissos assumidos e caindo nas malhas das redes da sua astúcia. Utilizam-se de todos os motivos ou agem mesmo que sem motivo algum, desde que possam levar adiante o infame projeto de combate contra o amor total, insinuando-se, atirando pessoas inescrupulosas contra os heróis da bondade e do esforço moral, recrutam indivíduos de má índole para os sitiarem, usam de métodos sórdidos para envolvê-los, produzindo psicosfera pestífera que asfixia quem se permite entrar em sintonia com as suas sutis insinuações. Suavemente ou pela violência atiram-se contra aqueles que consideram inimigos, que devem ser vencidos, e acreditam insanamente na vitória que esperam conseguir. Ninguém se acredite isento desse sítio nefando das organizações do mal, que procedem da erraticidade inferior. Analisando as próprias deficiências, o discípulo do Evangelho e servidor da verdade, ou o idealista que ambiciona tornar melhor o mundo, mantenha-se em vigília constante, a fim de não ser fascinado pelo canto mentiroso das suas sugestões falsas, que são o início da tormenta que logo mais desabará. Precatem-se na oração e na ação da caridade, vivenciem o perdão e a fraternidade, cultivem o amor e a tolerância, resguardando-se das insinuações da maledicência, do ressentimento, do amor próprio ferido, do melindre, de todos esses fascínoras morais que permanecem na natureza humana, observando as nascentes do coração, e, sem desanimar nunca, avancem, os trabalhadores de Jesus, convidados à sua seara nesta última hora, absolutamente confiantes no êxito da reencarnação na qual se encontram. O bem é sempre o grande vencedor. Jesus é o herói da cruz. Ensinou-nos, em advertência, a pedir ao Pai que nos livre do mal, que reside em nós ou que venha atraído por nós, a fim de conseguirmos alcançar o Calvário libertador que se coroará de luzes, após vencida a etapa do processo evolutivo em que todos nos encontramos. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de janeiro, por Feijão.